amigos, estamos de volta com o nosso programa cotidiano. E hoje eu tenho o prazer de conversar com um professor. E digo prazer porque esta é uma das minhas profissões preferidas. Minha mãe foi professora alfabetizadora durante quase 40 anos e eu gostava de caminhar nas ruas de Pelotas com ela, já de cabeça branca, já uma velhinha, e ver aqueles senhores também de cabeça branca que atravessavam a rua para cumprimentá-la e dizer: Dona Sueli, professora Sueli, que bom ver que a senhora ainda está aqui cheia de vida caminhando. Eu acho que este é assim, o melhor reconhecimento que um professor pode ter depois de toda uma vida educando e ensinando. Receber o abraço carinhoso dos alunos também, já com bastante idade, que não esqueceram daquela fisionomia de alguém que lhes ensinou um belo caminho pela vida. E hoje comigo está o professor Rossano Diniz, que tem um belíssimo projeto em Pelotas com alunos das nossas escolas públicas municipais, estaduais e privadas, que se chama Quem Luta Não Briga. E que belo projeto este, um projeto que mostra que não é com a violência que as coisas se resolvem. Até pode ser lutando, mas lutando de uma maneira saudável. Olá, professor. Tudo bom? Tudo bem. Prazer estar aqui, podendo falar um pouco do meu trabalho e do esporte a qual eu pratico, que é o taekwondo, e os resultados que nós estamos tendo aí da nossa cidade no cenário até internacional. Pois é, enquanto o programa não começava, a gente estava conversando sobre isso, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar do começo. O que é o projeto Quem Luta Não Briga? Como é que ele começou em Pelotas? O projeto Quem Luta Não Briga iniciou na Escola Ferreira Viana, uma escola municipal, um projeto com apoio da Secretaria Municipal de Educação e Desporto. E depois eu fui chamado pela Secretaria para que a gente pudéssemos expandir o projeto para outras escolas. Foi onde surgiu a parceria entre a ESEF, a Universidade Federal, e a Prefeitura, e nós montamos um núcleo lá na educação física, certo? E alguns outros núcleos em alguns pontos estratégicos da cidade. Mas esse projeto existe desde quando? Ele é novo? Ele tem mais tempo? Em 2011 nós iniciamos o projeto na Escola Ferreira Viana. No final do ano iniciamos o projeto para outras escolas. Aí expandimos, hoje temos o núcleo da ESEF, atendendo aquelas escolas daquela região lá, e o núcleo da Associação da Coab Tablada. E continua até hoje o núcleo da Escola Ferreira Viana. Vocês atendem quantos alunos? Olha, a gente tem atualmente cerca de média de 120 atletas praticando taekwondo. Como é que surgiu essa ideia? Assim, o que lhe motivou a criar com o taekwondo um projeto nas escolas Quem Luta Não Briga? Eu sempre acreditei que o taekwondo ele causasse favorecimento nas questões de disciplina, né, e além do benefício da saúde que ele propõe em jovens. E cerca de 20 anos que eu trabalho com essa modalidade, eu sempre tentei elaborar algum projeto, mas eu consegui ser ouvido pela gestão anterior e esta gestão que contemplaram esse projeto, né? E aí, só que quando eu iniciei a ministrar aulas na Escola Ferreira Viana, a minha diretora, a diretora Margarete da escola, ela que foi a maior incentivadora, porque eu já havia desistido de tentar qualquer parceria com a prefeitura, né? Mas aí ela me incentivou, teve apoio da secretaria e a gente acabou iniciando o projeto. E acho que foi em boa hora, onde eu já estava com um amadurecimento maior, maiores conhecimentos, e a gente conseguiu fazer ele da forma que tinha que ser mesmo. Pois é, e eu encontrei aqui na internet algumas informações a respeito do projeto. Aqui diz assim: Coordenação Pelotas Fighter Team, né? E aqui diz assim: o projeto é de educação física, moral, intelectual e profissional e busca o processo de inclusão social. Então já foi inclusive, né, premiado em campeonatos em nível nacional e internacional, com atletas convocados para a seleção gaúcha de taekwondo, né? Então, assim, quer dizer, ele saiu mesmo
né, do nosso âmbito aqui escolar, do nosso âmbito municipal, e cresceu e já é uma referência de Pelotas em nível nacional e até internacional. Ele extrapolou o seu desejo inicial, o seu sonho inicial? Eu sempre sonhei chegar onde nós estamos agora, e eu penso mais ainda. Eu acho que a gente tem muito para crescer ainda, né? E acho que a gente está na direção certa, né? Mas realmente as coisas aconteceram de uma forma que talvez eu não esperasse que fosse uma sessão tão rápida e com tantos atletas. Hoje nós temos atletas dentro da seleção gaúcha, temos uma atleta dentro da seleção brasileira. Eu fui convocado para ser técnico da seleção brasileira, né? Então realmente foi um resultado bastante positivo. A gente está muito contente com esses resultados. Pois é, quer dizer, são coisas assim. Claro, eu não sou uma jornalista esportiva, né? Trabalho aqui na Câmara, toda a minha carreira jornalística passou assim meio longe do esporte. Mas eu acho que falta um certo reconhecimento, não é? Do taekwondo e de outros esportes amadores. Não sei, aqui em Pelotas, eu não leio muitas páginas esportivas dos nossos jornais, meus colegas que me perdoem, hein? Mas eu estou fazendo essa confidência, vocês me perdoem. Mas eu acho que não tem muita divulgação, não é? A gente tem eu reparo assim, agora acompanhando diversos locais do Brasil, como técnico da seleção brasileira, eu reparo que os atletas conseguem, a nível municipal, lá nas suas cidades, um bom trabalho de divulgação. Como aqui em Pelotas nós temos. A mídia, a imprensa em geral, ela nos apoia, né? E não é de agora, já é uma história de muitos anos que a gente tem um acesso à mídia local. Mas não existe uma organização a nível nacional, né, para divulgar. Por exemplo, nós fomos lá em Azerbaijão, competimos no Campeonato Mundial, uma seleção brasileira com 13 atletas, 15 membros entre comissão técnica, e a nível nacional pouco se ouviu falar dessa competição. Talvez porque o técnico não é paulista, o técnico não é carioca, não é do centro do país, não tem um renome lá, né, nesses dois grandes estados da federação. Então, isso pode levar em conta, né? Eu tenho um grande amigo que é considerado um dos principais jornalistas esportivos do Brasil, que é José Cruz. Ele trabalhou muitos anos no Correio Brasiliense e atualmente ele tem um blog ligado ao UOL, que é um blog de esportes. E o Cruz é um jornalista investigativo em relação ao esporte. Inclusive, eu vou passar para ele um material a respeito do teu trabalho, desse projeto, vou falar, né, no teu nome, que tu és o técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo, e vou pedir para ele fazer uma boa divulgação. E o Cruz é um dos grandes incentivadores do esporte amador do Brasil. Ele tem uma briga muito grande com essa questão do futebol. E eu acho assim, nós tivemos agora, por exemplo, tivemos a Copa do Mundo, vou usar de novo aquele termo que eu usei enquanto a gente estava conversando antes de começar o programa, a seleção vai ficar com esta carapaça dessa derrota histórica enquanto o mundo for mundo, né, vai carregar essa derrota. E mesmo assim, nós agora já trocamos de técnico, já temos o Dunga, já estamos fazendo amistosos, que já deve estar gastando um monte de dinheiro para convocar os atletas, para viajar, para isso, para aquilo, e todo mundo já está achando que o Dunga agora é a salvação da pátria. Já ganhamos não sei quantos amistosos aí, porque eu nem estou assistindo muito, mas já está todo mundo de novo ligado no futebol. E enquanto isso, os outros esportes continuam lá, né, tentando chegar lá na praia sem morrer afogados. Mas, de qualquer maneira, vamos voltar a falar de novo do teu projeto. Vocês conseguiram essas medalhas, conseguiram essas grandes conquistas, saindo daqui dessa ideia de dentro das escolas. Como é possível a gente encontrar esses talentos, né, com um projeto que
começou assim, fazendo um trabalho com alunos das nossas escolas públicas, onde a gente acha que o aluno está lá até não está muito motivado para estudar. Nós iniciamos um projeto da seguinte forma, e é assim que ele funciona até hoje. Nós temos um grande grupo, certo? Por exemplo, esses 120 alunos praticando taekwondo, usufruindo dos benefícios que ele tem nas questões de variáveis comportamentais, disciplina e benefícios à saúde. Desse grande grupo, certo? Nós temos a nossa parceria com a ESEF, funciona da seguinte forma, né? O nosso coordenador, o professor Fabrício Del Vecchio, ele coordena uma equipe de estudantes que avalia alguns atletas que passam após aprovados, né, nesses testes, passam a integrar o grupo de alto rendimento, né? Esse grupo é um grupo menor, né? A gente seleciona talentos daquele grupo grande e inicia a prática esportiva em alto rendimento. E aí a gente começa a inserir esses atletas nas competições da Costa Doce, aqui na região, sob supervisão da Federação Gaúcha. Nessas competições a gente já tem, nós estamos invictos a 8 etapas, né, do circuito da Costa Doce. Desde o início lá do projeto até agora, a gente vem vencendo todas as etapas. E depois a gente, classificando atletas nessa seletiva, levamos a seletiva estadual para ganhar a vaga na seleção gaúcha e levamos para a competição nacional. A gente já vem aí desde 2012 tendo cerca de 4, 5 atletas por ano que sobem no pódio nas competições nacionais. E o caso da Ana Vitória, que é a nossa atleta que ganhou vaga na seleção brasileira, ela já é bicampeã brasileira, e o ano passado foi vice-campeã pan-americana no México, e esse ano disputou o Campeonato Mundial em Azerbaijão. E esse ano nós tivemos, porque a nossa única atleta campeã brasileira era a Ana Vitória. Esse ano nós ganhamos mais 2 meninas campeãs brasileiras, que é a Amanda Carúcio, que foi campeã brasileira infantil, e a Camille Vitória, que foi campeã brasileira de cadetes. E esse ano a gente já teve um menino, que é o Henrique Reis, que foi medalha de bronze no Campeonato Brasileiro. Ele já vem disputando campeonatos brasileiros há 3 anos, sempre subindo no pódio entre segundo e terceiro lugares, né? Então, quando tu falas campeã infantil, qual é a idade? Então, o infantil é de 9 a 11 anos. É a idade mínima, é essa? Isso. A nível de campeonato nacional. Categoria regulamentada pela Confederação Brasileira, a primeira é de 9 a 11 anos. A nível estadual nós temos ainda o Mirim, que vai até os 8 anos. Tá? E depois nós temos a categoria homologada pela Federação Mundial, a primeira, que é a categoria cadetes, que é de 12, 13 e 14 anos. Depois a categoria júnior, de 15 a 17, a sub-21, de 18 a 21, e de 22 a 30 anos é a categoria sênior, né, que é a categoria que é disputada a nível olímpico. Né. E aqui nas nossas escolas, nós temos atletas a partir de que idade? Do infantil, do 9? O nosso projeto ele funciona com a seleção de alunos de 7 a 17 anos. Né. Então a gente tem atletas mais velhos porque começaram na idade certa e agora continuam, e a gente tem alunos geralmente entre 7, né, que iniciam com 7 anos no nosso que projeto. Bacana. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida, porque eu quero saber se tem muita procura por esse projeto, né? Porque eu acho que a garotada deve adorar fazer taekwondo. A gente já volta. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Rossano, como eu falei no final do primeiro bloco, eu quero saber se tu tens fila de espera, porque eu imagino que agora que a garotada sabe desse projeto, sabe como funciona, que de repente eles podem estar lá em cima do pódio, deve ter lista de espera, né? A gente tem um grande número de pessoas que nos procuram, né? E atualmente a gente não tem uma lista de espera, porque geralmente o inverno ele tem as crianças tendem a faltar mais aos treinos, geralmente chovendo, então coincidentemente as pessoas que têm nos procurado a gente tem aceitado, porque vai fortalecendo o grupo, mas a gente certamente tem a cada dia de aula procura de 4, 5 alunos indo buscar informação para ingressar, que na próxima aula já acabam ingressando. Geralmente sempre 3, 4 alunos novos dentro do projeto. Não houve a necessidade ainda de trancar as matrículas e fazer uma fila de espera ainda. Mas até porque tu estavas me dizendo anteriormente que vocês não têm um centro, não é? Que pudesse focalizar o projeto em si, né? Vocês estão muito lá na ESEF e estão na escola, né? Talvez se vocês tivessem um centro de referência mais talvez próximo do centro da cidade, onde pudessem acorrer crianças de toda os nossos bairros, talvez tivesse, né, uma comunidade mais interessada, né? Nós temos esse projeto já, certo? E quando nós montamos lá na ESEF foi parte disso, só que a ESEF é uma localidade que, por exemplo, não dá para atender crianças dos bairros mais afastados do centro, como Fragata, Areal, né, precisa pegar até dois ônibus, né, para ir na ESEF. A gente tem projeto de ter um espaço central que possa ser divulgado em todas as escolas da rede pública, que os atletas procurem o projeto, né? Esse seria o nosso próximo passo, seria estar implantando esse tipo de projeto para atender a comunidade. E outra coisa também, o nosso empresariado poderia apadrinhar o projeto. Sim, com certeza. Hoje eu tenho exemplo que na semana que vem nós estamos indo a uma competição de grande nível, né, que é o Campeonato Brasileiro Interclubes. A semana que vem que tu disse que dia são? Seria do dia 18 ao dia 22 de setembro. Tá? Esse campeonato nós teríamos tranquilamente aí média de 30 a 40 atletas em chances de medalhar nessa competição, né? E que nós poderíamos levar e talvez ser um fato inédito para a cidade, um título a nível nacional, como equipe, né? Mas finalizando a inscrição, nós conseguimos inscrever 5 atletas e eles estão indo por condições próprias, né? Estão bancando a sua estadia. Nós temos competições estaduais onde nós já temos o apoio da prefeitura, porque faz parte do acordo, né, do projeto. As competições estaduais, a prefeitura cedeu um ônibus e viabilizar a participação dessa equipe. Mas a gente necessita também da colaboração da comunidade, das empresas e de uma lei que vá, né, futuramente amparar mais o esporte, né, para que a gente possa dar continuidade. Hoje a gente tem lá 5, 6 atletas que estão conhecendo o Brasil, né, como é o caso dessas meninas agora que
que foram medalhistas aí, elas, né, estão conhecendo o Brasil, estão conhecendo outras culturas, até estão conhecendo o mundo, né? México, Azerbaijão, né? Mas a gente podia ter mais atletas tendo esse mesmo êxito, né? E não tem por falta de apoio financeiro mesmo, falta de condições financeiras para competir. A gente também estava conversando, e eu achei isso muito legal, que vocês tiveram o caso de 2 alunos que eram considerados crianças problemas na escola, né? E que foi até a tua esposa que arrebanhou para o projeto. Vamos contar para os nossos amigos aqui como é que foi esse caso. Eu sempre digo assim que as medalhas, os títulos são a cereja do bolo desses nossos bons resultados, mas que o grande êxito do projeto está na formação dessas crianças na questão de cidadania. E nós temos diversos casos de alunos, né, como a gente tem o contato direto com a escola, né, os próprios professores eles acabam me abordando, eu tenho que mandar o fulano para treinar contigo e está demais, está impossível. E nós tínhamos, na época que a minha esposa também trabalhava no projeto, através do projeto PELC da prefeitura, ela tinha mais núcleos, né? E treinava com ela uns meninos que treinavam comigo na escola e treinavam com ela. Determinado dia ela me disse, vou levar 2 alunos para treinar lá na ESEF com o grupo do alto rendimento. Eu digo, quem são? E ela citou o nome deles, eu digo assim, mas logo esses 2 aí que são, né, considerados problemas lá na escola, né? Mas levamos, né? E foi impressionante, sim, que a gente buscou eles em casa, levamos eles, chegaram lá, ajudaram no projeto, porque o projeto na ESEF recém estava iniciando, então eles já tinham um nível técnico melhor que os outros alunos, então eles ajudaram na aula. Depois, quando terminou a aula, a gente reuniu mais um grupo, fomos jantar e eles foram participar. Demonstraram ótima educação em como lidar com os outros jovens, com os colegas, também na hora da refeição, tudo. Coisas que eu acho muito interessante que a escola deve trabalhar, né? E aí eu fiquei me perguntando, o que será que a nossa escola está ensinando para os alunos, que quando eles estão dentro da escola parece que eles não estão muito a fim de aprender. E quando eles estão lidando com algo que chama a atenção deles, eles parecem se comportar de uma forma bem diferente daquela que é dentro da escola. Isso é verdade. Eu acho que hoje talvez falte mesmo para as nossas escolas, faltem atrativos, não é? Faltem coisas que interessem aos alunos. É uma coisa assim que eu não estou descobrindo a roda, mas eu leio muito sobre essa questão da educação. O nosso grande escritor Rubem Alves, que faleceu agora, acho que faz 2 meses e pouco, ele tinha muitos livros, tinha muitos artigos a respeito disso. Essa educação formal, história, geografia, matemática, essa coisa toda, que se continua ensinando da mesma maneira que se ensinava há 40, 50 anos, isso não interessa mais aos nossos jovens, porque isso aí, tu entra na internet, ali entra no Google, e a explicação que tu precisares, o conhecimento que tu precisares, está tudo ali. Hoje nós precisamos de uma educação que realmente interesse, de um ensino que vá atrair o nosso jovem. Eu nem falo de tu teres um computador para cada aluno em sala de aula. Eu nem acho que seja isso. O que eu acho que falta é o estímulo do contato, é aquela coisa mais social, é a curiosidade pelo mundo, é tu conversares com teu aluno. Eu acho que é isto que falta. É o convívio, é a conversa com o teu aluno. Com certeza. Sabe? Por exemplo, agora nós temos eleições no Brasil. Será que os professores estão conversando sobre isso com os alunos? Será que estão matando a curiosidade deles sobre o que é a importância dessa eleição hoje no país? Sim. Talvez não estejam fazendo isso, né? Uma coisa que eu acho interessante, que inclusive é o título do teu projeto, quem luta não briga, não é? Qual é a tua filosofia em relação a isso? Como é que tu vês hoje que nós temos tantos problemas nas escolas, inclusive em nível de Secretaria Estadual, de Conselho Estadual de Educação, está se discutindo muito essa questão se o professor pode ou não pode, se a escola pode ou não pode expulsar o aluno
que é agressor, que tem mau comportamento na escola. Como é que tu vês essa questão da violência dentro da escola? Nós iniciamos, o aluno ele inicia no projeto percebendo a diferença entre luta e briga, para que ele possa perceber por que quem luta não briga. E a luta é uma prática esportiva organizada, com regras, com condições iguais para ambos competidores, né? Geralmente regida por uma federação que organiza o esporte de combate, né? E a briga é tudo aquilo que foge disso, que são onde duas ou mais pessoas decidem de forma agressiva por causa de interesses pessoais, desinteresses pessoais, né? Então, o aluno, ao perceber isso, ele começa a entender, né, que com o passar do tempo, com a prática do esporte, ele começa a se inserir na sociedade de uma forma diferente, né? E que aquele conhecimento que ele tem que faz ele ser uma pessoa diferente, que não precisa usar aquilo quando ele tiver desinteresses pessoais. Ele vai conversar, ele vai, né, chegar a determinadas definições da forma correta, né? E é o que geralmente acontece. Todo praticante de qualquer, não só de taekwondo, não estou falando aqui só do projeto Quem Luta Não Briga, mas todo praticante de uma luta, normalmente ele não se envolve em brigas, né? E a gente teve aí no passado episódios de brigas de gangue, onde diziam ser praticantes de artes marciais, mas eu sempre achei que assim, quem briga são turistas de academias, né? É aquele jovem que vai para uma academia, inicia a prática, mas ele não se ajusta às regras daquele estilo de luta, porque ele não está acostumado a seguir regras, né? Não acostumado com isso, ele sai, né? Considera-se esse como um praticante de arte marcial, mas ele não é, na verdade, ele não tem a essência ele pode ter aprendido, da arte marcial. Ele pode ter aprendido alguns golpes. Superficialmente. Agora, a filosofia que está por trás disso, ele não aprendeu. Com certeza. Né? Como professor, tu deves conviver também com essa questão da violência na escola, né? Do aluno violento, do aluno que não aceita ouvir um não do professor, do aluno que tem que se controlar em sala de aula, né? Como é que tu vês isso hoje em dia, o papel do professor em sala de aula? Eu sou professor da rede pública, sou pedagogo, né? E atualmente estou atuando na EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, né? Na Escola Ferreira Viana, mas atuei durante 4 anos anteriores a este como professor dos anos iniciais, né? E eu vejo as crianças de hoje em dia, e nem tão crianças, já faz um tempo que isso vem acontecendo, então a gente tem jovens e já adultos dessa fase, onde não se tem imposição de limites e não se seguem regras, né? Então essa é a dificuldade, né? Todo mundo acha que é mais importante, e a criança, né, acha que ela, né, merece mais estar em determinado lugar do que outro, porque ela chegou primeiro ou porque ela se acha melhor, e geralmente o resultado de início de uma agressão se dá dessa forma, né? É bem complicado trabalhar com essa questão, porque parece que os pais hoje em dia passaram a educação para os professores, e na verdade não é, a escola não é um local de educar é em casa. A escola é a aprendizagem, né? Aprendizagem e educação, né, andam juntos, mas cada um tem um papel diferente. E os pais têm se isentado um pouco da sua função como pais e tentando transmitir isso até para um professor de artes marciais, né? Tem que conversar com o mestre porque o fulano tá demais em casa, tá demais na escola, né? Então transfere aquela responsabilidade para o professor, enquanto que isso devia ter sido resolvido lá em casa e solucionado lá, né? É verdade. Eu agora estava me lembrando, só para encerrar o programa,
Eu assisti, não sei se foi início desse ano ou ano passado, eu assisti um programa na TV a cabo sobre o Mike Tyson. Mike Tyson, além de ser lutador de boxe, ele também dava as pedaladas dele fora do ringue, né? Ele foi, inclusive, ele foi preso, agrediu a esposa, teve uma série de eventos. E sabe como é que ele conseguiu controlar a raiva dele? Criando pombos. Um grande criador de pombos. Pombos correio, inclusive fazem competições lá nos Estados Unidos. Ele tem uma turma de criadores de pombos que fazem corrida com os pombos e tal. Achei tão interessante. Novidade aquilo, se transformou. Não sabia disso. Se transformou numa outra pessoa, sabe? Uma coisa muito interessante. Então eu acho assim, que a gente tem que buscar maneiras de aprender a conviver em harmonia, né, com os outros seres humanos. Seja a maneira que for, nós temos que encontrar um jeito de nos pacificarmos, de nos transformarmos em seres humanos melhores. Então, Rossano, eu queria te cumprimentar por esse projeto, dizer assim que eu desejo que tu tenhas assim maior sucesso, que a tua carreira como técnico, principalmente, seja motivo de orgulho para todos nós pelotenses, que tu eleves o nome de Pelotas, eleves o nome do Taekwondo de Pelotas, brasileiro, sabe? Que isso se transforme assim numa coisa muito grandiosa, tá? E sempre que quiseres usar o nosso espaço aqui, está à disposição. Okay. Muito obrigado. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui e também fazer um agradecimento a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, têm colaborado com o nosso projeto, a prefeitura, vereadores que têm se prontificado conosco, como é o caso agora do vereador Rafael Amaral, que nos ajudou na viagem a Azerbaijão, a Secretaria Municipal de Educação e Desporto, que esteve sempre presente com a gente, tentando de uma forma ou de outra solucionar as questões das nossas viagens, a vice-prefeita Paula, o prefeito Eduardo, todo mundo que de uma forma ou de outra aí ajudou a gente nessas conquistas, né? Eu digo que a gente parece que todo mundo sonhando junto e as coisas parece que acontecem de uma forma diferente, não é apenas um interesse pessoal. Ok. Pessoal, tudo de bom para vocês e até a semana que vem.